Muito bem, então começou a gravação. Hoje é dia 4 de março de 2021. Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Lembrando quando a semana passada nós não tivemos aula porque tivemos planejamento, né? Eu fiquei sabendo desse planejamento meio em cima da hora. Então não foi um planejamento planejado. Nossa. Mas enfim, eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos aqui resolver a da semana anterior, certo? E vamos dar uma repassadinha nas questões de agora, beleza? Bem, então deixa eu sair daqui e vamos fazer aqui. Então vamos começar equações. É o seguinte, pessoal, a gente não vai resolver uma equação propriamente dita de imediato. Nós vamos entender direitinho o que significa ser equações e que as representações algébricas. A gente vai entender direitinho isso daí agora, certo? Então, na verdade, deixa eu abrir também esse arquivo com esse outro aqui. Abrir com. Deixa eu abrir com esse daqui, ó. Eu acho melhor. Qualquer dúvida vocês podem falar no chat ou abrir o microfone, também podem perguntar. Então, vamos aqui, ó. Equações. Isso aqui, gente, dá para dividir em duas partes, essa palavra, né? Esse equa vem de igualdade. Certo? Então, de igual. Por isso tem aqui lá, 2x mais 3 igual a não sei quanto. Então, significa que tem que ser igualdade. Tem que ter uma igualdade entre dois lados. Então, tem um sinal de igual. E o que tiver de um lado da igualdade deve estar em equilíbrio com o que tem do outro lado. Beleza? Por exemplo, o que eu fizer do lado direito, do lado esquerdo, né? Eu também tenho que fazer do lado direito, para que a igualdade não vire uma desigualdade, certo? Então a ideia é essa: a gente ter uma igualdade você estar em equilíbrio, por isso que é uma balança. Igualdade é uma equação, é uma balança aquelas antigas, certo? Uma balança assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Balança é, antiga. Daqueles de comércio, certo? Quem é do signo de Libra vai entender, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar uma imagem aqui. Então, a equação ela está muito relacionada com esse tipo de desenho, né? Ó, vai aparecer aqui, ó. Ou esse também. Esse também é legal. Certo? O que eu fizer de um lado tem que fazer do outro. Você vai entender melhor quando eu começar a explicar as operações que eu faço de um lado e o que faço do outro. Mas eu quero que você já entenda isso. Não fique pensando, vou passar para o outro lado, vou não sei o que. Calma. O que eu fizer do lado direito, eu vou fazer do lado esquerdo. Do mesma proporção. Mesma proporção não. Na mesma coisa. Certo? Se eu dividir por um número os dois de um lado, eu vou dividir pelo outro lado também. Se eu somei de um lado, vou somar também do outro. Ou subtrair. Então o que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro também. Certo? Então vamos vir aqui, ó. De igualdade. E aqui é um pouquinho de história, né?
tradicionalmente os textos de matemática incluem problemas para os leitores resolverem. Então a equação ela serve para justamente, gente, a gente poder resolver problemas. A gente vai escrever matematicamente um determinado problema. Vamos sair do português e vamos escrever de uma maneira mais matemática. Os antigos textos de matemática, como os egípcios, babilônicos, indianos, árabes e chineses, possuíam uma lista de problemas cujas as soluções eram fornecidas. Entende? Então, assim, essas equações, elas ajudavam esses povos antigos aí a resolver os seus problemas matemáticos. Foi, nossa, já tinha problema matemático naquela época? Com certeza. Por exemplo, os egípcios e os babilônicos, eles gostavam muito de resolver problemas com áreas para poder eh, melhorar a sua colheita, entende? Basicamente é isso. Então os problemas tinham função didática para ensinar matemática, mas também refletiam as necessidades da sociedade. Como eu disse para você, uma das necessidades da matemática daqueles povos é resolver problemas com áreas. Então haviam enchentes em determinadas áreas e essas áreas que sofriam essas enchentes, quando passava, ela ficava com bastante fértil. Então, o que acontecia? Todo mundo queria plantar lá para poder ter mais comida para as pessoas, né? Então, para poder distribuir isso daí, eles usavam a matemática, as equações. Aí aqui tem alguns exemplos, tábua babilônica, então isso é bem antigo, ó, 1800 antes de Cristo, em 1600 antes de Cristo, ó, 25 problemas matemáticos. Aqui também temos um outro egípcio. Então aqui, vamos destacar alguma aqui, ó. Determinada quantidade e a sua quarta parte adicionadas dão 15. Qual é a quantidade? Então, a gente tem que equacionar isso daí, né? Ó, uma determinada quantidade. Como é que a gente vai escrever isso daí? As pessoas geralmente faz o nosso pensamento matemático com o X, né? Tudo é a letra X. Mas a gente não precisa necessariamente utilizar o X. A gente pode utilizar qualquer letra do alfabeto. E aí é por isso que eu sugiro para você que tente usar letras que façam sentido para o texto, né? Então, por exemplo, ó, determinada quantidade, então vamos dar o nome de, se é quantidade, vamos colocar o nome de Q, por exemplo. Mais e a sua quarta parte adicionadas. Ou seja, adição é mais, né? Então, mais o que? A sua quarta parte. Então, isso aqui dividido por 4. Isso dá 15. Qual é a quantidade? Sem tentar resolver isso de uma certa maneira diretamente, eu posso dizer que essa quantidade é o número 12. Por exemplo, se eu pegar o 12, eu não vou ensinar a resolver isso aqui de uma vez, tá bom, gente? Isso aqui eu só representei, certo? Mas se você pegar o número 12 e somar com a sua quarta parte, 12 dividido por 4, 12 por 4 é 3. 12 dividido por 12 por 4 é 3, 12 mais 3 é 15. Então essa quantidade é 12, beleza? O colar do pescoço da esposa partiu-se. Um terço das pérolas caiu no chão. Um quinto foi para debaixo da cama. A esposa apanhou um sexto e o seu amado um décimo. 6 pérolas ficaram no fio original. Descubra o total de pérolas. Nossa, é muito forte, né, professor? É. Então vamos lá, vamos escrever isso de uma maneira matemática. Então, se é pérolas, ó, um terço das pérolas. Eu posso usar a letra X para representar as pérolas? Posso. Mas eu também posso utilizar a letra P. Certo? Então, um terço das pérolas caiu no chão. Então, P dividido por 3. Um quinto foi para debaixo da cama. Então, um quinto é as pérolas dividido por 5. A esposa apanhou um cesto. Mais um sexto.
E o seu amado, 1/10. Então é P dividido por 10. 6 pérolas ficaram no fio original. Então mais 6. 6 o quê? 6P, professor? Não, só 6. Certo? Quanto vai dar isso? Se você somar isso aqui, tem que ser quanto? A quantidade de pérolas no total, certo? Ou seja, P. Se você fizer essas contas, gente, eu não vou fazer isso aqui agora. Você vai ver que eu tenho 30 pérolas. Ou seja, ó, P dividido por 3 é 10. Certo? P dividido por 5, 30 dividido por 5, 30 por 5 é 6. P dividido por 6 é 5. 30 dividido por 6 é 5. P dividido por 10, ou seja, 30 dividido por 10 é 3. Mais 6. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó, 10. Aqui vai ser 11. E aqui é 9. Certo? Aqui 10 mais 11 é 21, mais 9 é 30. Então, realmente deu 30. A gente vai entender direitinho isso aí com os exercícios que a gente for passando, certo? Aqui, ó. Expressões algébricas. O que eu quero que você entenda quando você ouvir essa palavra algébrica, ela se refere ao quê? A trabalhar com letras. Beleza? Quando você ouvir essa palavra álgebra, algébrico, eu estou trabalhando com letras. Beleza, gente? E assim, vamos fazer alguns exemplos. Ó. Observe essas expressões escritas na linguagem comum, na linguagem simbólica da matemática. Por exemplo, aqui está em português, ó. 2 vezes 5. Eu posso escrever literalmente 2 vezes 5. Ó. Perceba que não tem letra aqui. 3 vezes 4 mais 1. Então, 3 vezes 4 mais 1. Aí, eu quero que você entenda, toma cuidado na hora de você ler em português aqui, porque você pode se confundir qual é a operação que vem primeiro. Então, aqui, ó, o quadrado de 2 sétimos, ou seja, eu vou pegar o 2 sétimos primeiro e elevar ao quadrado, e aí isso eu vou somar a 2 quintos. Ó. Então, quadrado de 2 sétimos mais 2 quintos. Beleza. Isso daí é a linguagem comum. Agora vamos falar de letras. O dobro de um número. Então, por exemplo, eu sei que eu vou multiplicar alguma coisa por 2. Só que coisa é essa? Quando a gente não sabe, a gente representa o que a gente não sabe por letras. Isso que é importante que você entenda. Tudo que eu fizer, o que eu não souber, eu vou representar por letras. E pode ser qualquer letra, tá bom, gente? É que o X é o mais famoso. Mas eu posso representar por letra A, letra B, letra C, qualquer letra do alfabeto. Aqui ele usou a letra X toda hora. Então, o dobro de um número. Que número? Eu não sei. Então, quando eu não sei, eu coloco um número, uma letra. Então, 2 vezes X. Certo? Então, podia ser 2 vezes A, 2 vezes B e assim por diante. O triplo de um número mais 4. Então, primeiro eu vou multiplicar por 3, esse número que eu não sei, e somar 4. A metade de um número. Quando eu falar metade, é dividir por 2. Então, eu peguei esse número, dividi por 2, menos 1/3. 1 sobre 3. Um número mais 3 quintos. O número mais seus 3 quintos. Toma cuidado com essa palavra seus, significa que é desse número que eu não sei. Beleza? Então, esse número, um número, mais seus 3 quintos. Então, esse seus, gente, ele se remete àquele número anterior e ele fala que é uma multiplicação. É 3 quintos, vocês aprenderam isso lá em fração, 3 quintos de x, que é esse número que eu não sei. Quando tem esse D aqui, ele se remete a uma multiplicação.
Entende? Basicamente é isso. Então, por isso que é 3 quintos vezes x mais esse número, certo? Que é esse mais aqui, ó. A soma de dois números consecutivos. Ah, isso é importante, ó. Isso aqui a gente vai usar bastante, ó. Que número? Então eu tenho primeiro o número. E qual que é o consecutivo? É o que vem depois. Então é mais um, certo? Então é o número mais um. Então se eu falar que o x é 10, o próximo número é quanto? 10 mais um. Então assim, e é isso eu estou me referindo a números inteiros, no caso, né? Então vai ficar x mais um. Isso é extremamente importante. Então note que em todos os exemplos a letra x foi usada. A letra x pode ser usada, né? Qualquer número racional. Dizemos que então que x é uma variável. Eu não gosto dessa palavra aqui, variável. Variável é uma coisa que a gente vai ver melhor lá no ensino médio. Eu prefiro a palavra incógnita, beleza? Mas enfim, deixa isso para lá. Então, conforme o valor assumido por x, há um valor da expressão matemática. Então, por exemplo, 2 vezes x, 3 vezes x, mais 4 e assim por diante. São expressões algébricas quando usam letras. Né? E em expressões com essa variável não precisa ser obrigatoriamente a letra x, é o que eu falei, né? Ela pode ser o dobro de um número, então 2y, ou simplesmente 2y sem essa bolinha no meio. Aqui, ó, 3z menos 10, então usou a letra z e assim por diante. Aqui usou a letra A, a letra B, né? Muito bem. Então, vamos aos exercícios aqui. Vamos corrigir os exercícios da aula passada. Então, mas deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui. Cadê? Para quem está gravando, a minha tela voltou. Professor, você está apresentando conteúdo, porém eu não estou vendo. Nossa, sério mesmo? Que eu falei o tempo todo aqui, eu nem vi. Bem, vamos apresentar aqui. Bem, eu expliquei tudo isso aqui e eu não apareci. Bem, na gravação vai aparecer, né? Eu expliquei tudo isso daqui, né? Na gravação vai aparecer, entendeu? Mas eu expliquei tudo isso daqui. Mas é o material que eu expliquei pra vocês aí, ó. Tá? Perdão pela minha falha, certo? Então, assim, só para recapitular essa parte algébrica aqui, quando eu falo assim, ó, o dobro de um número, 2x, o x é a letra que eu represento o que eu não sei. Mas eu poderia usar qualquer outra letra, A, B, C, aqui, ó, triplo de um número mais 4. A metade de um número menos um terço, ó. Então, x sobre 2 menos 1 sobre 3. E por que não tem x aqui? Porque, na verdade, esse aqui, ó... Deixa eu colocar a pessoa aqui, ó. Permitir. Aí. Certo. Vocês estão vendo agora? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu tirar essa tela daqui. Então, beleza. Então, basicamente é isso. Vamos fazer os exercícios, aí a gente vai entender melhor. Né? Escolha uma letra para representar um número e traduza em linguagem matemática simbólica cada expressão relativa a esse número, certo? Então aqui você poderia usar qualquer letra, certo? Professor, você está apresentando um conteúdo, porém não estou vendo. Ah, isso aí é a mensagem antiga. Agora tudo não está certo.
Vamos lá. Então eu escolho aqui. Aqui eu vou fazer aqui mesmo, né? Não precisa levar lá na lousa eletrônica. Então quando eu falo assim, ó, o triplo desse número mais 10. Eu não sei que número é esse. Então eu vou representar por uma letra. Vou dizer que eu quero representar pela letra A. Beleza? Porque aqui é letra A. Então o triplo desse número, triplo. Então é 3 vezes, não precisa nem pôr a bolinha, A mais 10. Mais 10. Era só isso. Eu vi que muitos de vocês tentaram resolver isso daí, chegar ao valor de A ou valor de X. Não há necessidade. Aqui a gente está começando ainda. A gente está só olhando o que é. Eu não quero saber o valor de A ainda. Aqui é só para você começar a entender a montar isso daqui. Esse número menos 4. Esse número aqui, gente, não é o número de cima. É para montar uma outra expressão. Vou usar a letra X agora. Esse número menos 4. Então vai ficar X menos 4. Era só para escrever isso. O quádruplo desse número, então é 4 vezes X. Certo? Ou 4 vezes B. Eu estou usando a letra X de novo, né? Terça parte desse número. Então é só você dividir por 3. Então eu vou usar a letra B. B é dividido por 3. Beleza? Terça parte desse número. 3 quartos desse número. Ou você fazia assim, ou também tem gente que fez assim, né? Ou assim. 1/3 vezes B. Também está certo escrever assim. 3 quartos desse número. Então eu vou escrever, ó, 3 quartos de, sei lá, C. Ou eu posso escrever com C aqui em cima também. Também não está errado, não. Basicamente é isso. Perdão. Vamos lá. Aí agora aqui é o seguinte. Leia e responda a questão. A gente vai fazer o seguinte. Ó. Faltam apenas 2 figurinhas para que meu amigo tenha o dobro de figurinhas que eu tenho. Se indicássemos por Y o número de figurinhas que eu tenho, como poderíamos representar o número de figurinhas que meu amigo tem? Se é falta, gente, então é menos, certo? Então vai ficar como aqui, ó? É Y, né? Então é o dobro de figurinhas, 2Y menos 2, porque falta 2. Então isso aqui é a quantidade de figurinhas do meu amigo usando a letra Y como a letra que corresponde à quantidade que eu tenho, certo? Basicamente é isso. Isso, Nicole, perfeito. Muito bem. Agora o número 3. Aqui também, ó. Usando a letra A e B, dois números racionais, represente a linguagem simbólica matemática. A soma desses dois números. Então, A mais B. Beleza? Isso aí. A diferença entre esses números. Se a diferença, pessoal, lembre-se que essa palavra significa subtração. Certo? Ó, diferença significa subtração. Soma é somar mesmo, adição. Produto é multiplicação. E quociente ou razão é a divisão. Lembrando que diferença e divisão tem ordem, ok? Nesse caso aqui, diferença, então vai ficar A menos B. Só que ele não disse nada se o A tem que ser primeiro ou A tem que ser depois. Eu também aceitaria se você escrevesse B menos A. Certo? O dobro de A menos o triplo de B. 2 vezes B, 2 vezes A, né? Menos 3 vezes B. Tem gente que tentou achar o valor de A e B. Calma, gente. Isso daqui, ainda nós não chegamos nisso. Nós vamos ter que começar a ver isso mais pra frente. Aqui é só para você começar a montar, entender como é que monta isso daqui com letras. O produto desses números, A vezes B. Então era basicamente isso. Simples assim.
tá? Aqui, na número 4, todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, nas expressões a seguir, a letra X representa um número. Beleza. Identifique cada expressão escrita na linguagem comum com a expressão algébrica correspondente, escrevendo em seu caderno o número romano e a letra associada. Então é para saber o seguinte: esse número 1 é qual desses daqui? Né? Então vamos pensar o seguinte: eu vou escrever aqui do jeito que é e colocar a letra correspondente, certo? Ó, o dobro do quadrado de x. Então é duas vezes o quadrado de x. Aonde eu encontro isso? Então aqui, ó, o 1 parece que é a letra C? Não, não é a letra C. Você vai perceber que é a letra E. Então aqui é o número 1. Certo? Ou você escreveria a letra E aqui também. Tanto faz. É isso que eu queria que você escrevesse. Ó. Olha a diferença disso daqui. Ó. O quadrado do dobro de x. Ah, agora quem vai estar elevado ao quadrado? O dobro. Entendeu? Então, tomar cuidado na hora de interpretar. Isso aqui é bem interpretativo. Então, é o quadrado de quem? Do dobro. Aqui é o dobro do quadrado. É duas vezes x ao quadrado. Aqui é o quadrado do dobro. Então aqui é a letra C. Ou aqui eu posso escrever ao número 2. Certo? A diferença entre o dobro de x e 3. Então aqui, ó. Diferença é menos de quem? Entre o dobro de x, 2x e 3. Entende? Então aqui é a letra A. Ou aqui, né? É a letra 3. É número 3. Beleza. O dobro da diferença de x e 3. Então é o dobro duas vezes alguma coisa. De quem? De x menos 3. Olha onde eu vou encontrar. É a letra G. Então aqui é o 4. E aqui é a letra G. Estão entendendo? A divisão. Então é a divisão da soma de x com 3 por 2. Olha, esse por é divisão. Então é x com 3 é soma. Então aqui é x. Não, eu tenho um número. Isso mesmo, tá aqui, ó. Então eu vou fazer mais pra cá, tá bom, gente? Porque senão vai ficar apertado. Então é x mais 3 dividido por 2. É essa soma dividido por 2. Isso daí vai ficar o quê? A letra aqui é o número 5, né? E aqui é a letra F. A soma dos quadrados. Olha só a diferença. Aqui muita gente se confundiu, hein? Eu vi lá a correção, muita gente se confundiu. A soma dos quadrados dos números x e 3. Então eu vou somar quem? Ó? Aqui eu vou colocar, né? Aqui. A soma dos quadrados. Então eu vou somar os quadrados de x e 3. Então é x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Que isso aqui vai dar a letra B. E aqui é o número 6. Certo? E aqui, ó, é o quadrado da soma. Então eu vou elevar a soma. Esse aqui é o número 7. Aqui, ó, o quadrado da soma. Então, o que vai ser elevado ao quadrado? A soma de x mais 3. Certo? Aí a letra D. E aqui é o número 7. Beleza?
Tá acabando, vou fazer a número 5 e a número 6 e vou tirar as dúvidas de vocês das questões que tem que entregar até depois de amanhã, certo? Vai dar tempo, tá bem cedo ainda. Indique no caderno a expressão algébrica que se obtém no segundo esse comando. Então, eu vi que vocês fizeram passo a passo. Professor, explica tudo. Vamos ver se vai dar tempo. Beleza? A gente explica. Tem alguns detalhes que eu vou explicar ali que talvez vocês não viram mesmo. Certo? Mas beleza. Se eu ver que tem muita dificuldade, eu dou mais tempo para vocês entregarem, tá? Vamos lá. No caderno é a expressão algébrica. Então, considere o número x, dobre esse número. Então aqui é x, aqui embaixo é 2x. Adicione 5 ao resultado obtido. Então vai ficar 2x. Opa, ficou muito feio. 2x mais 5. Multiplique por 3 esse novo resultado. Então vai ficar 3 vezes 2x mais 5. Ou você também poderia escrever assim: 2x mais 5 vezes 3. A ordem aqui, o 3 aqui na frente ou depois não tem problema. Então, na verdade, quem fez passo a passo ou quem só escreveu essa última parte está certo, ok? Vamos lá. Nas figuras abaixo, as letras X, Y e Z representam a medida de um segmento. Indique em seu caderno a expressão algébrica correspondente à medida AB. Ou seja, eu quero saber a distância entre os pontos A e B. Bem, eu tenho nessa letra A aqui, ó, eu tenho daqui até aqui eu tenho X e daqui até aqui eu tenho 2. Então, para chegar de A até B, eu vou somar, né? Vou caminhar X e também vou caminhar 2. Então, aqui vai ficar X mais 2. Aqui, ó, para chegar de A até B, vai ficar como aqui, ó? Eu vou sair de A, vou passar até aqui, né? Y. E de Y eu vou chegar outro Y e aqui 5. Perceba que eu vou andar 2 vezes o Y. Vou andar Y e depois o Y. Você já vai perceber mais pra frente que é a mesma coisa de escrever Y mais Y. Y mais Y é 2Y. Né? Vamos adiantar isso daí. É como se fosse maçãs. Uma maçã e outra maçã, 2 maçãs. Só que em vez de falar a palavra maçã, eu falo a palavra Y. Então é 2Y mais 5. Aqui, daqui até aqui é 8. Só que eu não vou andar tudo isso. Tem esse pedacinho Z aqui, ó, que eu não preciso andar para chegar até B. Então é a mesma coisa de 8 menos esse pedacinho aqui. Eu vou andar 8 menos Z passos, vamos colocar assim. Basicamente é isso. Então, gente, dessa primeira, ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, certo? Para quem está vendo essa aula gravada. Bem, então vamos aproveitar que é 10h39, vamos fazer algumas explicações da próxima lição, para que vocês tenham mais facilidade de responder. Deixa eu abrir aqui. Muito bem, então. Ó, aqui começa a somar. Lembra que eu acabei de falar sobre y mais y dá 2y? Então, deixa eu só colocar aqui o chat para o outro monitor que eu tenho. Né? Então vamos lá, eu vou fazer uma breve explicação disso daqui. Ó. Valor numérico de uma expressão algébrica. Considere o retângulo em que x representa a base e y, deixa eu ver, x representa a base e y a medida da altura, ok? Então, aqui, não sei se vocês aprenderam isso lá na geometria, mas é o seguinte, nós temos um retângulo. Se é um retângulo,
eu quero que você entenda que esse cara aqui de baixo e o cara de cima tem o mesmo número. Então, se aqui é x, aqui em cima também é x. E aqui do lado também, ó, um retângulo tem y, e aqui do outro lado também vai ter y. Ok? Primeira coisa que você tem que entender. Aí ele fala a palavra perímetro. O que é perímetro? Aqui ele fala, ó, ele faz no material tá constando uma revisão disso daqui. Perímetro é a soma de todas as medidas. Então vai ficar como? Ó, esse x e o outro x mais y. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro desse quadrado aqui, ó, desse retângulo, perdão, é x mais y mais y. Só que x mais x é 2x e y mais y é 2y. Então, por isso aqui isso aqui é expressão, ok? Muito bem. Por enquanto, dá para trabalhar mais essa expressão, mas por enquanto eu vou deixar assim, certo? Aí, por exemplo, dessa maneira, usando a expressão 2x mais y, podemos calcular o perímetro de um retângulo se a gente souber quanto que é o valor de x e de y. No caso aqui, ele está falando, olha, vamos sugerir que a base é 50 e a altura é 20. Então, significa que o x é 50 e o y é 20. Então, isso que é importante, aonde você encontrar a letra x, você vai substituir pelo número 50, certo? Esse exercício aqui é bem simples ainda, mas eu só quero que você consiga entender essa brincadeira da substituição. Substituição. Isso é importante. Substituição. Certo? O que acontece? O 50, ele está falando que o x é igual a 50. Então, onde tiver x, você vai pôr 50. E onde tiver y, você vai pôr 20. Então, aqui vai ficar 2 vezes 50, 100. 2 vezes 20, 40. 100 mais 40, 140. Significa que o perímetro é 140. Esse é o valor numérico, né? Então, quando trocamos letras da expressão por números e efetuamos as operações, a gente consegue achar o valor numérico. Aqui, ó, no exemplo anterior, o número 140 é o valor numérico da expressão 2x mais y, quando x é 50 e y é 20. Mas eu quero que você entenda que quando vamos resolver, nós não podemos dizer que x é 50 logo de cara. A gente só colocou isso porque o enunciado falou. Então, você não pode pensar aqui em inventar números. A gente trabalhou com 50 e o 20 porque ele falou. Poderia ser outro? Poderia, mas é ele que tem que falar, certo? Não tente inventar. Considerando agora a região retangular delimitada acima, lembrando que a área de uma região retangular é o produto, ou seja, a multiplicação das medidas da base pela altura. Então, se você fizer base vezes a altura, vai ficar x vezes y, né? A base vezes a altura. Isso daí vocês viram, né? Em geometria, como é que calcula a área de um retângulo, ok? Se vocês não souberem muita coisa sobre geometria, vocês me falem. Aí a gente pode fazer uma recapitulação disso. A gente pode gravar videoaulas ou eu posso indicar aulas para vocês assistirem, certo? Aqui, ó, a área dessa região, então vai ficar como? Ó, x vezes y, então é 50 vezes 20, né? Usando os números anteriores. Então vai ficar 50 vezes 20 é 1000. No caso aqui, lembrando que ele falou que é centímetros. Se a área é centímetros quadrados. Aqui, 140, que foi o perímetro, é centímetros puramente falando. Aqui vai ser centímetros quadrados. Agora, veja como calcular o valor numérico da expressão p ao quadrado mais 2pq. Aí é onde você substitui. Aonde tiver p, vou colocar 2, negativo. E onde tiver q, eu vou colocar 3 sobre 5. Então, é só você substituir, certo? Essas letras por esses números, ok?
Então, aonde tiver P ao quadrado, aonde tiver P, né? Eu vou colocar o número 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2P, mais 2 vezes menos 2, vezes Q, que é 3 sobre 5. Se você fizer essas contas, vai chegar em 8 quintos. Certo? Muito bem. Aí aqui talvez você vai tem alguma dificuldade de entender, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Sabendo que um triângulo é equilátero, determine uma expressão algébrica que indique o perímetro desse triângulo. Quero que você entenda, gente, que a palavra equilátero significa todos os lados com mesma medida. Certo? Então, se é um triângulo, vamos fazer um triângulo aqui. E é todos os lados com a mesma medida, porque é equilátero, certo? Desculpe o meu desenho aqui, mas vamos supor que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, não é 3 lados iguais, hein? Cuidado com essa palavra, eu não gosto dessa palavra, igual. Você vai, eu prefiro lados do mesmo tamanho, lados com a mesma medida. Ou lados congruentes, né? Habituem-se com essa palavra, ó. Congruentes. Certo? Beleza. Então aqui, se um lado é x, por exemplo, esse lado também será e esse aqui também vai ser, né? E o perímetro é a soma de tudo. Então é x mais x mais x ou simplesmente 3x, né? Aqui esse 8. Calcule o valor numérico das expressões. Ó, 3x mais 5 para x igual a 6. Aqui, gente, não tem a dúvida, né? Vai ficar o quê? Aonde tiver x, se você colocar o menos 6 e fazer a conta. Beleza? Então, não vou me ater muito isso daqui, não. Aqui, ó. A número 9. Essa região quadrada está dividida em 8 partes iguais, do mesmo tamanho, certo? Então, todos do mesmo tamanho. Determine a expressão que representa a área da região quadrada, certo? Veja, pessoal, essa região quadrada está dividida em 8 partes iguais. Qual que é a área da região quadrada? Bem, gente, é o quadrado. Não pense nas partes menores, não. Então, qual que é a área do quadrado? Lá na geometria, vocês devem ter visto que se é um quadrado, aqui é y, aqui também vai ser y, aqui também vai ser y. Porque é um quadrado, é todos os lados do mesmo tamanho. Então, a área do quadrado é o mesmo esquema da calcular a área do retângulo, base vezes altura. Só que no caso aqui, a base e a altura tem o mesmo tamanho. Então, vai ficar y vezes y. Ou seja, y ao quadrado. Beleza? O perímetro do quadrado que delimita essa área da região. O que é o perímetro? É somar tudo, né? Então, somar um y com outro y, com outro y e com outro y. São quantos y? 4, né? Então, vai ficar 4y. Beleza? A área da parte laranja. Bem, gente, se todas as partes são iguais, foi dividido em quantas partes aqui o y? Ó, então aqui vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Foi dividido em 8 partes do mesmo tamanho. Então, a área de tudo não é y ao quadrado? Então, aqui, essa parte laranja, você concorda comigo que é 5 partes de 8? Certo? 5 oitavos de y ao quadrado, né? A área ao quadrado. Esse d é multiplicação. Então, vai ficar o quê? 5 oitavos vezes y ao quadrado.
Vocês entenderam essa parte da letra C? Pode pôr pode colocar no chat, certo? Se vocês não entenderam. Beleza? Vocês entenderam isso? Aí agora, o que ele está falando? Agora determine o valor numérico da área, da região quadrada, se o y é igual a 2,1. Então é só você colocar aqui no lugar 2,1, certo? Elevar ao quadrado. O resultado disso, você vai multiplicar por 5 e depois dividir por 8. Basicamente é isso. Eu não estou fazendo essas contas, gente, porque nós temos pouco tempo aqui, ó, 10,51. Então é por isso que essa parte mais fácil é cálculo, né? Então você pode fazer lá. Aqui, ó. Considerando o bloco retangular, determine o perímetro da área. Perdão. Determine o perímetro da face superior. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Se aqui é 6, aqui é A e aqui é B, a gente viu lá na geometria, se aqui é B, aqui também é B. Se aqui é A, aqui também é A. Certo? Se aqui é 6, aqui também é 6. Beleza? Então, perímetro da face superior é essa face aqui, ó. É a tampa da caixa. Ok? O que é o perímetro? Se aqui é 6, aqui também vai ser 6. Então é 6 mais 6, 12. E aqui A mais A, 2A. Certo? A área da face superior. Bem, só aqui em cima. Então vai ficar 6 base vezes a altura, que a gente viu lá no começo do negócio, desse material. Então vai ficar 6A. Certo? Então, a soma das medidas de todas as arestas. Aresta, gente, é cada varetinha aqui. Ou seja, é cada lado desse bloco, ok? Então, eu tenho que somar tudo. Eu vou apagar, porque senão vai ficar uma bagunça lascada aqui. Peraí. Então, vamos lá. Então, olha só isso. Eu vou fazer aqui, ó, a soma da medida de todas as arestas. Vou tentar fazer aqui, ó, como se fosse certo? Beleza. Perceba o seguinte. Eu tenho aqui, ó, essa parte de baixo, que seria a base, né? Qual que é a soma aqui, ó? É 6. 6 também, né? E aqui é A também. Então vai ficar 12. Essa é a parte de baixo, certo? Mais 2A. Por enquanto. Aí agora é o seguinte. Eu também tenho lá em cima a tampa de cima, certo? A tampa de cima é a mesma coisa da tampa de baixo. Então também é 12 mais 2A. Certo? Agora eu tenho os lados. Esse lado esquerdo com o lado direito. Certo? Então vai ficar o quê? Ó? Aqui eu tenho A e aqui eu também tenho B. Então vai ficar 2A mais 2B. Só que eu também tenho a outra tampa do outro lado. Então é 2A de novo mais 2B. Então vai ficar como isso daí? Ó? Então eu consegui somar a tampa de baixo, a tampa de cima. A do esquerdo é a direita. Falta qual agora? A parte da frente e a parte de trás. Certo? Essa parte da frente. Aqui é B, né? Então vai ficar 6. E aqui também é 6. E aqui é B também. Então ficou 6 mais 6 é 12. B mais B é 2B. Só que também tem a lá de trás, né? Que é essa parte aqui. Então, que é a mesma coisa desse 12B. 12 mais 2B. Então, de novo. 12 mais 2B. E aí vai ficar como? Ó? Aí é só somar, né? Agora. Eu tenho 12. 12.
é 12. Aqui é mais questão de organização, ó. Eu tenho 4 vezes 12. Então vai dar 48. Eu tenho A. Na verdade, seria melhor se eu fizesse de outra cor, né? Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Onde é que eu... Aqui. Então aqui, ó. A e A. Aqui, ó. 4 vezes 2A. Então, 8. Beleza? E aí sobrou o B. Mesma coisa. 8B. Todo mundo entendeu isso? Bem, gente, falta só 2. Então vamos terminar, ok? Vai passar um pouquinho, mas vamos terminar. Uma empresa de confecção assume um custo mensal fixo de 10 mil para pagamento de algumas despesas dos funcionários e impostos, além do custo de R$ 2,50 para cada camiseta produzida. Então, o custo mensal para essa empresa pode ser representado pela expressão algébrica, essa daqui, ó. Então, é o custo, né? Então, é os 10 mil que é fixo, que é imposto e pagar salário de funcionário, mas a cada camiseta produzida eu vou gastar R$ 2,50 para ela, para produzir ela. Certo? Então, perceba que esse X é a quantidade de camisetas produzidas. Eu poderia, em vez de representar pela letra X, representar pela letra C, né? Mas ele já usou a letra C para o custo aqui, então beleza. Entenderam essa fórmula? Então, isso aqui é uma equação que mostra o custo que a empresa vai ter de acordo com a quantidade de camisetas que ela produzir. Então, aí é o seguinte, aqui não tem muito segredo, ó. Determine o custo para a empresa no mês em que eles fabricam 1.000 camisetas. Então é só você substituir, ó. Aonde tiver, vamos dizer assim, a letra X, você coloca o número 1.000. Aí vai ficar 2,5 vezes 1.000. O resultado que você achar aqui, você soma com 10 mil. Beleza? E aí aqui é o seguinte, ó. Se cada camiseta for vendida a R$20, a empresa vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Bem, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Ela não falou nada. O custo é 2,50. Bem, se ela vender, é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 20 e vai multiplicar pelas 1.000 camisetas. Vai ficar quanto? Vamos fazer a conta então aqui. Da letra A, vai ficar 10 mil mais 2,5 vezes 1.000. Bem, 2,50 vezes 1.000 vai dar quanto? 2.500. 2.500 mais 10 mil, 12.500. Ela teve um custo para fazer de 12.500. E aí é o seguinte, se cada camiseta for vendida a R$20, é só você 20 vezes 1.000. Certo? 20 vezes 1.000. 20 vezes 1.000 é 20 mil. Então, olha só. Aqui é o dinheiro que entrou na loja. Então, é só você subtrair. Ó, 20 menos 12.500 vai dar quanto? Bem, se fosse 20 menos 13, era 7. Só que é 12.500. Então, é 7.500. Beleza? Então, teve um lucro. Veja que aqui é o custo e aqui é o dinheiro que entrou no caixa. Então, o dinheiro que entrou no caixa menos o custo deu 7.500 de lucro. Beleza? Basicamente é isso. E o último em certa cidade, o plano residencial
de uma linha telefônica com o direito a 100 minutos iniciais custa R$ 39,90. Se o consumidor exceder os 100 minutos, ele pagaria 8 centavos por minuto excedente. Legal. Escreva no caderno a expressão algébrica que represente a situação em que o consumidor excede os 100 minutos. Bem, então é o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui, se ele excedeu, ele vai pagar os 39, né? Os 100 minutos, os primeiros 100 minutos ele vai pagar os R$ 39,90. Mais o quê? 0,8 vezes a quantidade de minutos que ele excedeu. Vamos supor que esse minuto, eu vou colocar a letra M de Maria, ou M de minuto, para representar. Podia ser a letra X? Poderia. Representar os minutos excedentes. Então, por exemplo, aqui esse M é os minutos que passou dos 100 minutos, entende? Então, aqui é os R$ 39,90 dos 100 primeiros minutos. E aqui, a cada minuto excedido, eu vou ter 0,08 de taxa para pagar, né? 8 centavos. Muito bem. Aqui é a letra B. Quanto o consumidor pagará se usar 82 minutos em um mês? Bem, se ele usar 82 minutos, gente, ele vai pagar, independente se é 82, 83, até 100 é um valor fixo, né? Ele falou assim, ó, com direito a 100 minutos. Beleza. Então é o seguinte, se ele usar 1 minuto só, 10, 82 no caso aqui, ou 100, ele vai continuar pagando os R$ 39,90. Então 82, ele vai pagar os R$ 39,90. E se usar 320? Bem, gente, quanto que ele passou de 100? Bem, 320 menos 100 vai ser 220, certo? Então, essa vai ser a quantidade de minutos excedentes. Aí você vai colocar aqui no lugar do M, o 220, vai fazer essa conta e somar com R$ 39,90. E aí você vai achar o valor correspondente. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Bem, então deixa eu voltar aqui com a minha tela. Deixa eu ver. O 8, eu sei a potenciação com fração. Eu não sei a potenciação com fração. Potenciação com fração? Espera aí. Vamos dar um exemplo com potenciação de fração. Então vamos dizer aqui, ó. Vamos supor que é 3 oitavos elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 3 oitavos vezes 3 oitavos. Ou você também poderia pensar em 3 elevado a 2 dividido por 8 elevado a 2. Isso aqui vai dar 9,64. Beleza? Se fosse ao cubo, você vai colocar para cada um deles o expoente. Outro exemplo, 3 quartos elevado ao cubo. É a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo. Aí você resolve e consegue achar o valor. Beleza? A número 9. Cadê aqui? 9. O pontinho. Ah, aqui esse pontinho é o valor de 2,1 aonde você vai colocar no lugar de y, né? Esse pontinho aqui é um item à parte. Aqui é a expressão numérica, a expressão algébrica, perdão. E aí aonde tiver y você vai colocar o 2,1. Entendeu? Certo? Então ficou claro então, gente? Agora dá para vocês fazerem e entregarem essa outra, né? Praticamente a gente fez tudo aqui. E bem, então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Clique no gostei para fortalecer o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e até
uma próxima vez.